Por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal, o STF, liberou o retorno das ordens de despejo que estavam suspensas após quase 2 anos de proibição em razão da pandemia. A novidade é que uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso foi aprovada e impõe a adoção de um regime de transição para que ordens de despejo possam voltar a ser cumpridas. Em junho de 2021, o ministro Barroso suspendeu os despejos e desocupações em todo o país por 6 meses. Logo depois, em nova decisão, prorrogou a suspensão até 31 de outubro deste ano. A partir de agora, para que haja reintegração de posse, várias condições devem ser cumpridas. Os tribunais, por exemplo, deverão criar comissões para discutir estratégias e promover audiências para mediar eventuais conflitos. Nenhum despejo poderá ser realizado sem ciência e oitiva prévias dos representantes das comunidades afetadas, nem sem garantia de que todas as pessoas vulneráveis terão para onde ir. Ou seja, pelo texto da liminar, fica assegurado a quem for despejado o direito à moradia em abrigo público ou outro local com condições dignas, vedando-se em qualquer caso a separação de membros de uma mesma família. O advogado Marcos Santiago, pós-doutor em Direito e especialista em Direito Constitucional, diz que a decisão do STF é importante. O cumprimento desses comandos e dessas regras que foram estabelecidas visam exatamente equilibrar, de um lado, a proteção à propriedade e, de outro, a proteção à vida digna e a garantia do direito de moradia que é necessário assegurar a todas as pessoas. O advogado Kênio Pereira, especialista em Direito Imobiliário e diretor regional da Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário, diz que a lei existente deve ser cumprida e discorda da decisão do STF. O princípio constitucional do direito de propriedade, que é regulamentado pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil, que no artigo 562 determina que o juiz deve dar liminar mediante a verificação de que o imóvel foi invadido, ou seja, o direito de propriedade ele é protegido pela Carta Magna e, pelo visto, o que está acontecendo é uma análise pelo Supremo relativando a propriedade, ou seja, criando uma situação de total insegurança jurídica. Kênio Pereira diz que essa decisão do Supremo é um estímulo às invasões. E, logicamente, se é para alterar a lei, cabe somente ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, alterar o Código de Processo Civil e não ao Supremo, criando uma situação de total insegurança. Realmente gera muita perplexidade essa ideia de o juiz ter que criar uma comissão para ouvir as partes envolvidas. Parece que está criando uma situação de gerar temor aos proprietários de imóveis, de maneira a estimular a invasão de imóveis rurais e urbanos, tendo em vista que há situações concretas de milhares de proprietários com imóveis invadidos que estão há 2 anos esperando o processo da sequência. Marcos Santiago diz que a decisão do STF é inovadora. É uma decisão interessante, inovadora e que, se bem implementada, pode efetivamente garantir um grau de preservação à integridade de ambos os direitos em jogo e, com isso, assegurar também que a Constituição seja cumprida em sua integridade. Segundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020, mais de 38.600 pessoas passaram a morar nas ruas. Para a Rede de Notícias Regional de Brasília, Elívio Blower.